A paz do Senhor a todos. A verdade em 10 minutos. Estaremos respondendo algumas perguntas que têm levantado muitas polêmicas em todas as áreas. Quem é o anticristo? Será ele o Papa? Será ele Barack Obama? Ou será a presidente Dilma? Nós estaremos baseados na palavra de Deus, dizendo para você, neste momento, quem é o anticristo. Daniel capítulo 11 e o versículo 36, a palavra de Deus diz que ele é um rei. No versículo 37 diz que este rei não terá a mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, e nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. No versículo 38 diz que ele fará reverência ao Deus protetor das fortalezas. Na palavra do Senhor ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse homem virá adorando um Deus estranho, chamado de o Deus das fortalezas. Quem é o Deus das fortalezas? O Deus das fortalezas é o próprio Satanás, o diabo. Conforme nós lemos na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Na carta ainda aos Coríntios 4 e versículo 5 diz que ele é o Deus desse século. Ele é o Deus deste século, aquele que cega, aquele que cauteriza a mente das pessoas. Capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus desta presente era cegou o entendimento dos descrentes. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, chama ele de o príncipe deste mundo, como diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado, já está julgado. No capítulo 12, no versículo 31, ele diz o seguinte: chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. O anticristo é a primeira besta que sai do mar, a primeira besta do Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse diz que sai uma besta do mar. E o dragão, que é o próprio Satanás, o Deus das fortalezas, dá todo o poder para essa besta exercer um governo sobre a terra. Capítulo 13, versículo 1 e 2 de Apocalipse diz que o dragão dá todo o poder para este homem, que é a besta que sai do mar. Quando nós falamos em mar, falamos em multidões de pessoas, então ele será um governante político. Pode ser um homem e pode ser também uma mulher, que se levantará no cenário político mundial. O ideal do anticristo, qual que é? A palavra de Deus já disse, é destruir todas as religiões do mundo, todo o sistema religioso e tudo aquilo que se chama Deus ou que cultua algum tipo de Deus. O anticristo, esse homem, se levantará contra e destruirá totalmente. Até mesmo o Papa e a Igreja Católica serão destruídas por ele. Lá no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 16, nós vemos a seguinte afirmação: e os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta,
Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Quem são esses 10 chifres e quem é essa besta? Na qual a mulher, que é também um sistema religioso, esse sistema que será destruído pelo anticristo, que ele será devorado pelos 10 chifres e a besta. Quem será? Os 10 chifres são 10 blocos de nações. 10 blocos de nações, portanto, são 10 reis que levantarão sobre a terra no final dos tempos, quando o anticristo dividirá o planeta em 10 regiões. E nós já temos um exemplo disso sendo ensaiado na atualidade. O Mercosul, NAFTA, Tigres Asiático, Cone Sul, etc. A besta, essa besta é o sistema mágico religioso fundado pelo anticristo, inaugurado pelo anticristo. É um sistema totalmente novo, mas, entre aspas, não é tão novo assim. Ele é herdeiro do sistema de Nimrod, capítulo 10 de Gênesis, quando Nimrod se levantou sobre a terra, foi o primeiro homem poderoso e ele fundou o reino da Babilônia. Ele construiu a cidade de Babel, de Erech, de Acade, Calné e também Nínive. No capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 11, até o versículo 12, você vê aqui o reino império de Nimrod. Nimrod também tentou construir a Torre de Babel, que era uma torre para chegar até o céu e observar os tempos e também desafiar o poder do Deus do céu, do Deus Todo-Poderoso. O objetivo dele era já começar ali aquele culto, adorando o Deus das fortalezas. Mas ele foi impedido por Deus. Mas o sistema não se acabou. Ele é inaugurado, reinaugurado agora, quando o anticristo se levantar. Será um sistema mágico, religioso, místico, aonde esse homem terá poder de fazer até descer fogo do céu, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 13. Portanto, os 10 chifres são 10 blocos de nações. A besta é o sistema religioso da nova era, o novo sistema, a nova ordem mundial, que se instalará logo após o arrebatamento da igreja. E as 7 cabeças são os 7 continentes do mundo. Nossos 7 continentes do planeta Terra são governados por 10 blocos de nações e tem um sistema que é a besta, que é o sistema mágico religioso que governa a Terra. Portanto, o Papa não é o anticristo, Osama Bin Laden não é o anticristo e nem tampouco nenhum desses homens que estão nesse cenário. O anticristo será uma pessoa totalmente nova no cenário político mundial, que destruirá todo o sistema religioso existente e inaugurará um sistema que é herdeiro de Nimrod. E o seu alvo qual que é? Seu alvo é adorar o Deus das fortalezas e ser adorado como se fosse Deus lá no templo que será reconstruído em Jerusalém. Portanto, a palavra do Senhor diz lá em Daniel 9:37, Mateus 24:15, que esse homem vai querer ser adorado como se fosse Deus. Os judeus vão desconfiar e vão negar o seu governo. Ele então se retira e reúne todos esses 10 reis, que já diz a palavra de Deus lá no capítulo 17, que vai devorar todo o sistema. Devora a mulher que está sentada sobre a besta. Então o que acontece? Nesse momento, ele reúne todas as nações em volta de Jerusalém para conquistar Jerusalém à força. E no capítulo 19 nós vemos então a segunda vinda de Cristo, que é o tema para o nosso próximo estudo. Portanto, fique sabendo de uma coisa: não arrisque nenhum palpite, porque esse rei ainda está para surgir, mas ele só vai surgir depois do arrebatamento.
o anticristo, o grande rei adorador das fortalezas. Mas Jesus Cristo o destruirá. Esse será tema dos nossos próximos encontros. Eu aguardo você. A paz do Senhor a todos.